Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um vídeo do professor Zainag Entrevista, falando das coisas do direito desportivo, do esporte, de gente desses dois meios, né? E hoje, para nossa alegria, fazia tempo, né, Luciano, que não vinha uma mulher aqui no nosso programa, a doutora Thalita Garcês, advogada da área do direito desportivo, advogada da Ponte Preta de Campinas, e que vem se destacando bastante aqui no nosso meio do direito desportivo. Bom, em primeiro lugar, Thalita, muito obrigado por você aceitar nosso convite, sair lá de Campinas para a gente gravar aqui em São Paulo, como você sabe, né? Para falar com a gente e com o nosso público aqui sobre as coisas do direito desportivo, da mulher no direito desportivo. Bom dia. Eu que agradeço primeiramente o convite, me sinto muito honrada de estar aqui presente. Mais feliz ainda em saber que fazia tempo que não vinha uma mulher aqui participar do programa, então sempre importante termos a representatividade feminina. Mas vem bastante sempre, aqui tem um tempinho só. E fico muito orgulhosa e agradeço o convite, estou sempre à disposição. Tá bom, eu estava conversando com ela, parece que ela tinha sido na capa da Forbes, ela falou que não é da Forbes, é uma revista melhor aí. Me conta essa história um pouquinho aí, como é que foi? Foi a da advogada que se destaca no direito desportivo de Campinas, de é isso? Campinas, exato. É uma revista regional, né, em que ele anualmente faz homenagem a alguns profissionais de destaque na região. E aí, esse ano eu fui convidada para fazer parte da capa, como aí o destaque foi a atuação no direito desportivo. Em especial, acabou tomando uma certa notoriedade o trabalho realizado lá junto à Ponte Preta, né, embora eu não seja uma advogada interna. Meu escritório presta serviços para a Ponte Preta atualmente, como já prestou para outros clubes também, como a Inter de Limeira, enfim. E nós tivemos uma atuação destacada, em especial na área trabalhista, por conta de uma reestruturação no passivo trabalhista. Isso, muito bem. E como é que você foi se meter nesse negócio de direito desportivo? Primeiro, você se formou faz tempo? Você é jovem, não é chato perguntar isso. Não. Eu sou formada desde 2009. Eu comecei a fazer faculdade na PUC em Campinas. Na época, eu estava de mudança para a cidade de Limeira. Fiz os 3 primeiros anos lá, mas eu acabei concluindo a faculdade em Limeira em 2009. Depois eu fiz uma especialização em Direito do Trabalho, na GV. E minha atuação sempre foi voltada para o direito empresarial. Trabalhei em alguns escritórios de referência no direito empresarial na cidade de Limeira, até que surgiu a oportunidade de eu me tornar sócia de uma nova unidade num desses escritórios. E ali, nesse novo escritório, um dos meus sócios, ele era conselheiro lá na Inter de Limeira, e eles estavam passando por uma situação lá bem específica, muito semelhante com o que aconteceu aqui na Ponte, de bloqueio de receitas, que todos os clubes sofrem, em especial clubes de menor porte, com que a receita é limitada. Ainda você pega um clube como lá, por exemplo, que participa de uma Série A no Campeonato Paulista e não participa de nenhum outro campeonato no restante do ano, então 6 meses tem receita, outros 6 não tem, então fica difícil fazer essa equação de pagar o atual com o passado, né? Então nós fizemos um trabalho lá de reestruturação. Ali começou, porque como ele conhecia o pessoal lá na Inter, houve essa indicação para resolver essa situação, foi positiva. E eu já era apaixonada por esporte, né? Desde cedo, sempre pratiquei muito esporte. Já fui campeã regional de judô quando era ainda jovem, com 8 anos, até dos meus 8 aos 11 anos pratiquei judô. Aí depois fui para o tênis, daí fiquei no tênis até uns 13, 14 anos. Aí eu fui participar de prova de 3 tambores, que é aquela do cavalo, quarto de milha, normalmente, que faz a volta de velocidade, enfim. Mas não caiu do cavalo? Nunca, não sofri nenhum acidente. E ali eu fiquei até meus 21 anos praticando esse esporte. Eu fiquei apaixonada, realmente. É mesmo. Mas você sabe que eu digo isso, vamos ver se você concorda. A pessoa na área do direito, por exemplo, direito de trabalho, que muita gente não gosta, né? Eu não gostava, no fim me tornei pós-doutorado em direito de trabalho, mas não gostava na faculdade. Mas você consegue trabalhar mesmo não gostando. Você vai ao direito penal, mas puxa, eu estou sem cliente, preciso pegar esse caso aqui e defender esse sujeito. Mas no direito esportivo, se não gostar de esporte, não consegue, né? Não tem, é difícil você não ter uma referência, né? É engraçado, né? E aí a paixão no futebol veio, meu irmão sempre jogou futebol, então aquela coisa de acompanhar nos finais de semana, ele até tentou, jogou na época no Guarani, também jogou na Ponte ali, na base, mas acabou não dando seguimento na carreira. E aos finais de semana no estádio, acompanhar jogos, meu pai tinha alguns amigos que jogavam
que eram atletas, então estava sempre junto para assistir, de várias equipes, aí não uma específica. E aí eu resolvi, quando surgiu essa oportunidade na Inter de Limeira, falei, vou fazer uma especialização. Comecei com um curso de extensão na PUC em Campinas, na época que o Léo Andreotti estava promovendo, nosso colega, e depois eu fiz agora, mais recentemente, a primeira turma do curso de formação jurídica para o futebol, da CBF Academy, e a gente vem se aprimorando e estudando. A vida do advogado é essa, né? Justamente, justamente. Poxa, que legal, né? Bom, me diga uma coisinha aqui, já que você está lá no meio do futebol e tal, a gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Qual a sua opinião sobre a SAF? Que está todo mundo falando que se não tiver SAF, o clube vai fechar. O que você acha disso? Eu acho que não existe uma receita milagrosa, né? Eu não acredito que a transformação num clube-empresa vá ser a solução. Até porque a gente já tinha um certo modelo de clube-empresa no país e a gente viu que, né? Tudo bem que agora é um regime específico, porém, se não houver a mentalidade da profissionalização da gestão, para mim, independe do formato em que há a Constituição. De repente, uma associação que tem uma gestão profissional, ela pode ser que ela tenha até mais sucesso do que uma SAF, né? Eu acho que não é um pré-requisito, vai depender muito do modelo de gestão e qual que é o interesse do negócio em si, né? Em busca de investimentos e tudo mais, que vai ser mais atrativo. Aí é um estudo que deve ser, na minha opinião, realizado previamente dentro de cada conselho, de acordo com a estrutura que o clube tiver, para avaliar se é o caso ou não, mas eu entendo, na minha opinião, que a SAF por si só não é a solução, e sim a forma da gestão. Sabe, antes eu ia te falar um negócio, você falou, esqueci. E o Limeira ainda tem outro time lá, o Independente? Galo tem. Porque... E é rival. Eu sei, porque uma época, acho que foi lá por volta, quer ver, o meu sobrinho era criança, 12 anos, então ali, 2005 talvez, eu cheguei a fazer um trabalho com esse clube que ninguém conhece, né? Quer dizer, ninguém em termos, eu falo o grande público, que lá em Limeira eu sei que todo mundo conhece e é rival mesmo, né? Como Botafogo e Comercial, Ponte Preta Guarani, lá tem Independente e Internacional, né? Exato. Na cidade... É o Galo e o Leão. E então, realmente, existe o Galo, né? Um clube de pequeno porte também, assim como outros passa por grandes dificuldades, né, na gestão e administração da manutenção, mas eles permanecem lá, resistentes. Então eu lembrei porque foi um período bem legal, lembro que tinha um jogador, o cliente era o jogador que estava lá, mas foi um passeio só, e me deu até saudade, foi um tempinho bem gostoso. Bom, pois bem, então você acha que a SAF, eu concordo com você, não adianta também ter uma SAF com safados. Exato. Vai dar mesmo, não adianta, né? Porque também essa história de clube-empresa é engraçado, né? Parece que empresa no Brasil dá tudo certo, só tem santo nas empresas. A gente vê que não é bem a realidade, né? Quantas empresas brasileiras têm mais de 100 anos? Pouquíssimas, e se nós pegarmos também o índice aí de empresas em dificuldade, que passando por processo de recuperação judicial e tudo mais, a gente sabe que... possivelmente essa não é a receita milagrosa para salvar os clubes que estão em dificuldade. Não vai ser só isso que vai ajudar a mudança no cenário. Porque eu fico imaginando, né? Se você, nós temos vários clubes com mais de 100 anos, e a Ponte, um dos mais velhos, né? Ou talvez o mais velho, é que o pessoal lá do Rio Grande do Sul diz que é o Brasil, não é? Que é o mais velho. Existe essa discussão, inclusive tem um processo que está em andamento, né? Ah, é mesmo? Exato. E esse processo como? Do quê? Por conta que a Ponte utilizava do título de o clube mais antigo do Brasil, né? Esse ano ela completou 123 anos. Acontece que é o clube mais antigo do Brasil em atividades ininterruptas de futebol. Então, desde que ela foi constituída, até então ela permanece em exercício do futebol. Aí já o Rio Grande, ele passou, o time do Rio Grande, ele passou por alguns períodos de paralisação, né? E também não era voltado apenas para o futebol. Então, por isso que... E a Ponte é só futebol. Só futebol. Porque o Rio de Janeiro, o Flamengo é do século XIX. Só que não tinha futebol. Exato. O Vasco também, se eu não estou enganado. E esse processo é contra vocês ou vocês estão buscando... Foi contra. Eles pediram uma indenização pelo uso do título do clube mais antigo e entendendo que eram eles. Dá para você falar como é que está o processo? Ou tem segredo de justiça? Ou você não quer falar? Não tem segredo. Esse processo, ele já teve uma sentença desfavorável para a Ponte em primeiro grau. Nós fomos condenados a uma indenização. Mas ele está em fase de apelação e nós temos...
Esse argumento é interessante, né? Exato. Que é o mais velho do Brasil em atividade ininterrupta. Exato. Não existe essa ressalva no título quando utilizado, mas na prática, se for ver, é o clube mais antigo por conta de nunca ter parado. Desde 1900, né? Exato. Cara, o Guarani de que ano é? Ah, eu sabe? não sei. Não, você não quer saber de Guarani? Larga esse pra lá. Mas você sabe que aquele dia, naquele evento que você organizou, aliás, brilhantemente, eu vi que lá na ponta também não pode entrar com verde, né? Exato. E eu fui uma colega nossa de verde. Aí eu falei, nossa, ainda bem que não é só no Corinthians essa história contra o verde. É muito curioso que, inclusive, esse ano, né, completou 123 anos agora em agosto e teve a festa de aniversário do clube e tinha uma pessoa no evento de verde, mas a gente percebe que, assim, algumas pessoas que não são, né, não estão do dia a dia, não acompanham essa paixão como os torcedores ali fanáticos acompanham, acabam não se ligando antes de ir, mas realmente é muito acirrado. É curioso que a gente costuma brincar, né, porque ali em Campinas o estádio do Guarani fica praticamente a 500 metros, nem isso, do estádio da Ponte. A gente fala, um fica para baixo, outro fica para cima. A Ponte é o que fica para cima, né? Nossa, sabe que na minha final da adolescência, início da juventude, eu viajava, adorava ver jogos no interior. Só que passei muito medo, principalmente no estádio da Ponte. Do Guarani, não. Era mais tranquilo esse jogo ali, mas da Ponte Preta, voavam umas pedras lá o torcedor ficava na parte de trás. E ali também tem o trilho. Exato. Acho que a Ponte, assim como o Corinthians, né, tem uma torcida bastante presente. A gente vê que por mais que seja um clube do interior... É a mais fanática. É a mais fanática. Eu acho muito interessante, eu acho que pra gente é até apaixonante, que atua com o futebol e tem essa paixão também pelo esporte. Quando você vai num jogo, aí você vê que de repente o jogo é fora, mas tem lá, sempre tem alguém representando a torcida. Você vê que a torcida adversária tá lotada, ele tá com, sei lá, 50, 40 pessoas da Ponte e o grito é mais forte. É incrível. Eu conheço essa história, né, Luciano? Luciano, nosso chefe aqui, né, de torcida, que é menor, o grito é mais forte. Mas quando eu era criança, você já ouviu falar em jogo de botão, não é nada do seu tempo, era o videogame da criança dos anos 60 e 70. O meu jogo de botão em casa era a Ponte Preta, do meu irmão era o Guarani. A gente tinha essas divisões. No Rio eu ficava com, acho que 3 times, ele ficava com 2, em São Paulo eu ficava com 3. E na época tinha fotos. Então era muito legal. Eu lembro dos jogadores da Ponte Preta, tinha um menino chamado Manfrini. Teve um goleiro que depois foi pro Corinthians, também era do Guarani, o Sidney. Mas o futebol no Brasil era uma coisa impressionante, não dá para comparar hoje como era nos anos 70, depois do tricampeonato mundial. Sem dúvida. Ainda bem que eu vivi isso. Eu estava comentando esses dias, não sei se foi uma entrevista na Rádio Justiça, acho que foi isso, que eu fui uma pessoa, foi TV Justiça, que eu fui uma pessoa abençoada, o pessoal da minha idade, porque eu pegava o ônibus na porta da minha casa e descia no Pacaembu, né, estamos em São Paulo, ou no Morumbi, e eu olhava da arquibancada os maiores jogadores do mundo. Eu vi o Pelé, vi a Rivelino, Ademir da Guia, os jogadores do Rio. Eu falei, nossa, hoje os jovens do Brasil, coitados, eles têm que ver os jogadores pela televisão, e não são brasileiros. Exato. Imagina, hoje tem hora que eu olho para trás e falo, realmente, um dia eu estava em casa, você acredita que eu estava pensando, a minha irmã me ligou, que também torce para o Corinthians e gosta de futebol, só que ela não gosta de advogar nessa área. Ela é professora de processo civil. Ela me ligou e falou, você chegou a ver o Pelé? Eu falei, muitas vezes. Ia com o papai lá para xingar ainda por cima. Aí eu comecei sozinho, pensando, parece sonho que eu vi o Pelé e vi, felizmente, né? Falando nisso, a Ponte também, ela revelou vários atletas na época, né? A gente teve Dicá. Esse é o final dos anos 70. Sim, mas o Dicá, o Carlos Goleiro. Mas o Dicá eu tinha no jogo de botão do começo dos anos 70, quando ele era jovenzinho, era o ataque, tem esse Manfrini, que era um centroavante, tinha o Dicá, o ponta esquerda, era um irmão do Zé Maria, que jogava no Corinthians, eu não lembro o nome dele. Rui Rei. O grande Rui Rei, estou me lembrando aqui, grande Rui Rei. Vários aí também que foram para a seleção, né? Sim. Então, realmente, e essa questão hoje que a gente percebe nos jovens atletas, essa expectativa de ir para fora e sem formar a identidade ali com o clube que tá. Poxa, a gente vê o Pelé, o cara, a maior ícone do futebol,
só jogou no Santos. Só jogou no Santos. Então, eu acho que isso faz muita diferença até para o atleta, primeiro criar o vínculo ali com a entidade e ir se aprimorando ali dentro de onde ele está, e com a equipe, torcida regional, depois para poder ter negócios ali dentro da própria cidade em que ele se dedicou. Porque a rivalidade, ela surge regional. Ninguém gosta de futebol e conhece um torcedor do Boca Juniors. Eu até conheço pelas minhas andas pela América. Mas criança, não conhece nenhum vizinho que torce pro Boca Juniors, que você vai ganhar do time dele e você vai lá atazanar a vida, né? Como eu fazia quando era criança, que eu jogava rojão em cima da casa dos torcedores do Palmeiras e do Corinthians. Não é para contar? Não conta, então não dá para contar. Aliás, rapaz, eu tenho que falar, já que tá aqui, ó. Nesse meu livro, que eu nunca falei dele, né? O Vai Corinthians, no programa aqui, não. 50 anos de história de um louco do bando, tem cada história dessa, mas era de atazanar os outros. Mas voltando ao que interessa, né? Rivalidade vem até de River, né? De Rio, das margens. Quanto mais próximas as margens, né? Por isso a rivalidade. Porque ninguém conhece o torcedor do Real Madrid. Paris Saint-Germain, que você fala, ganhamos de vocês. Não tem isso. A rivalidade é regional, porque você quer, aquele que é o seu clube, você quer ser melhor que o clube adversário. Como você falou, não quero nem saber do Guarani. Até se entende o porquê, porque você advoga para a Ponte, e nesse momento você é Ponte Pretana, né? Exato. Ou você já era, se é que pode falar. Sim, eu sempre torci. Como sou de Campinas, sempre torcia, sempre acompanhei ali o futebol, né? Mas eu falo, quando a gente é profissional... E não tem mais? Não tem isso, né? Tanto que eu falei, já trabalhei com outros clubes, e inclusive prestei consultoria para outros, que não esses dois também. E assim, a gente torce para aquele clube que a gente está trabalhando, porque a gente conhece as dificuldades. Aí você fala, poxa vida, por mais que você não tenha uma identidade, de repente, com aquilo, você começa a entender o porquê das coisas, né? E aí você torce para que dê certo. Quando eu prestei serviço para o Santos, foi um período muito legal. Eu tenho isso no meu currículo com muita alegria. Olha que o Santos era o meu grande adversário na infância, que eu odiava, né? Porque tinha o Pelé. E eu ficava pensando assim, nossa, como a vida é legal, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, mas estava trabalhando, profissional, fazendo o meu melhor e torcendo para que desse certo. Até porque quando a gente está no profissional tem que tirar um pouco a emoção, né? Porque se você vai trabalhar ali no jurídico vendo todos aqueles problemas e você vai com a emoção... Mas você sabe que isso eu falo numa palestra que eu tenho sobre a inteligência emocional para advogados, que você não pode ser apenas... e no esporte, mas ainda não pode ser tão racional, mas também não pode ser tão emocional. Tem que ter um equilíbrio, porque também ninguém gosta do profissional que é totalmente racional. É frio, né? Frio. Você vai perder a ação e tal. E daí? Não é problema meu. Tem que ser uma pessoa que tem a gana ali, né? A motivação e também não pode ser emocional e chorar. Não. Já falei em outras entrevistas, essa fala aqui, que é muro das lamentações. O cliente vem... Vocês acreditam, confiam tanto em mim, todo mundo chora. Aí eu não vou chorar também. Eu falei, imagina a gente por uma cirurgia, o médico nosso, que cirurgia, né? Você é tão jovem, vai passar por isso. Já pensou se você morrer? Você fala, meu amigo, vou embora, vou procurar outro. Todo advogado tem um pouco de psicólogo também. É o que eu falo nessa palestra, né? Outra coisa, a gente conversava aqui sobre a execução concentrada, né? O que você acha de execução concentrada? Eu já trabalhei, já ajudei clubes a preparar aquele projeto, né, com as normas do TFT, mas eu fico sempre pensando, será que adianta? Porque vai fazer a ação já demorou um tempão. O jogador ou profissional, enfim, qualquer pessoa, lá atrás trabalhou, não recebeu. A ação durou um tempão porque o clube impôs resistência, agora vai parcelar? Eu acho que a execução concentrada sozinha não resolve o problema, porém eu enxergo como o primeiro passo para a solução do passivo de um clube que está com dificuldade financeira, até mesmo porque quando a gente tem um coletivo, né, tem diversos credores buscando a satisfação do seu crédito, de repente aquele advogado que é mais esperto, que ele vai conseguir uma penhora de crédito, que ele tem conhecimento de alguma receita que está para entrar no clube ou alguma coisa assim, ele vai se adiantar e vai ter êxito, mas não necessariamente aquela execução é mais antiga ou ela teria algum privilégio em relação às outras. Então, se a gente não tiver um tratamento coletivo pensando no todo, você vai acabar, vez ou outra, alguns créditos sendo beneficiados, porque realmente o profissional que for mais ágil, ele vai ter a satisfação do crédito dele primeiro. Isso em relação
a minha visão dos credores, qual que seria o ponto positivo para ele começar a enxergar como uma medida positiva. Sei. Em relação ao devedor, é por conta que tem a necessidade de tratar o passivo de uma forma sem prejudicar o dia a dia. Aliás, interrompendo só um pouquinho, as pessoas imaginam que seja só para futebol, e não é. Que para outros segmentos também de empresas existe isso. A primeira execução concentrada que eu trabalhei foi no TRT3 em Minas Gerais para uma indústria do papel. Então, lá na época, a gente tinha a resolução já previa o pagamento em 3 anos, né? E aqui, atualmente, após a alteração, né, na consolidação do TST, o ministro Caputo alterou para os 6 anos, quando veio a questão da SAF, porque daí muitos clubes que eram associação falavam, poxa, por que a SAF, que é um clube empresa, que tem uma melhor condição, pode se beneficiar de um plano financeiro em 6 anos, e eu que sou associação, teoricamente, hipossuficiente, não posso, né, vou ter que pagar nos 3, que era o que previa a norma na época. E aí, eles entendendo essa necessidade, fez a alteração para os 6 anos, e isso também se ampliou para as empresas. Então, porque esse é o ponto que a gente tem que deixar para o público, que poucas pessoas sabem disso. Eu atuei há pouco tempo numa universidade, e eu dizia isso, olha, com tudo que clube, eu gosto de clube, sou conselheiro de um clube, uma universidade é muito mais importante, né, do que o clube, que o clube a gente tem a paixão. Então tem que deixar isso claro, que não ajuda só, porque as pessoas falam, esse negócio de execução concentrada é só para o futebol. Não, não é. Não é. Mas tão importante quanto uma universidade, o clube ele também tem a função social, que a gente não pode esquecer, né, e em especial a gente falando de clubes formadores, como é o caso da Ponte, de diversos outros aí do país, que tem a base, né, que tem o dever de educar e ali introduzir o atleta na profissão, na sociedade, na educação, eu acho que, sem dúvidas, é importante. É importante. Tá, que eu fiz esse break que eu vou mudar o rumo da prosa, né, já que você está falando que é, porque apesar que o pessoal em Campinas não gosta de falar que Campinas é interior, né? Não, Campinas não é interior. Se você falar que campineiro é interiorano, ele fica bravo, né? Que uma vez eu falei assim, nossa, é tão gostoso ver pro interior. Então você vai ter que andar um pouco mais, que é... Mas também é uma cidade com aquele tamanho, mas eu adorava até porque eu era estudante, que eu ia ver processos em Campinas, e Campinas era pequeno ainda, né? Eu fui nos anos 80, comecinho dos anos 80, que eu fazia isso, era Jundiaí, Campinas, Limeira, Nova Odessa, ia fazendo isso, aí voltava à noite. Tempos bons, né, dos processos físicos. Eu também comecei quando estagiária ainda, já peguei boa parte, eu fazia, né, como na época eu estava em Limeira, hoje eu já retornei, estou residindo em Campinas, né, mas fazia Limeira, daí eu ia Araras, Pirassununga, às vezes eu ia até Ribeirão, eu ia voltando, e assim vai. Eu trabalhava no escritório em São Paulo, estava no 4º ano, eu adorava, né, mas me diga uma coisa, agora vamos falar sobre você como advogada mulher no direito desportivo. Você tem alguma dificuldade? Você sente alguma dificuldade de atuar? Como eu comentei, né, no início, como eu vim do direito empresarial, sempre tive muita facilidade na convivência nos ambientes predominantemente masculinos. Eu falo como sendo mulher também no meio, a gente tem que primeiro mostrar que a gente é capaz, que tem conhecimento, para depois ter credibilidade. Eu acredito que, de modo geral, com todo profissional, passa um pouco por esse filtro. Mas as mulheres, elas têm que, eu acho que ser um pouco mais incisivas para ter essa abertura de portas. Ah, tá. Porque, por exemplo, né, hoje a meninada que está na faculdade de Direito tem um monte de professoras. Agora, você acredita, 5 anos de faculdade eu só tive uma professora, a Maria Helena Diniz. Só ela. Ela, na época, não tinha nem 30. Depois, ela foi minha aluna no mestrado. No mestrado, a única professora foi ela, e no doutorado também. Olha que referente. Não tinha mulheres. Isso tem o quê? Eu sou doutora 30 e... não, doutora 25 anos. 25, 26. Mas que eu terminei a faculdade 40 anos. Foi só no 5º ano, que era só homens. E quando chegou a professora Maria Helena para dar aula de filosofia, a gente, nossa, a mulher vai dar aula. Gozado, né? A gente vem, né, dessa questão histórica aí, né, da dificuldade da inserção da mulher na sociedade, nos estudos, na profissionalização, no direito, né, quando foi surgir a primeira mulher advogada, enfim. Então isso tudo passa por... Juíza. Juíza. A gente vê que ainda hoje, né, tem muitas juízas já em primeiro grau, mas quando a gente começa a subir para os tribunais, vai reduzindo, né, o número que a Justiça do Trabalho é um ponto fora da curva, né, que tem mais mulheres e mulheres presidentes já faz tempo, não é de hoje. Sim. Tanto que aqui é gozado isso, quando eu vou falar
com o cliente, eu falo, ó, tá lá para começar uma audiência, falo, a juíza, ela pode te perguntar isso, né? Só responda para a juíza. Aí outro dia entramos numa audiência, um caso complicado, era um homem. Quando terminou a audiência, o meu cliente falou, você não falou que era uma juíza? Eu falei, não, nem sabia quem era. Que tem muito juízo, mas a maioria aqui a gente já... E agora colocar excelentíssimo e o A, a gente faz há muito tempo. E a gente tem esse hábito de falar. Eu tenho uma colega e amiga de faculdade, e ela entrou, ela se tornou juíza estadual, mas ela custou tanto para conseguir passar. Para você ter ideia, os meus colegas que foram para a magistratura ou já se aposentaram ou são desembargadores. E ela ainda é juíza de primeira instância, com 40 anos que nós nos formamos. 41 que vai fazer em dezembro de 2023, eu não sei quando é que a pessoa vai assistir, então tem que falar essas coisas aqui. E quando eu trabalhava em TV era mais fácil, agora que fica em internet tem algumas dicas diferentes, né? Então, tá lá dando sinal que a gente tem mais 5 minutos aqui. Então você não sente, você acha que no meio do direito desportivo, você falou direito desportivo e direito empresarial. Qual é o mais fácil para a mulher? Que você achou mais fácil? Eu não acho nada. Tudo eu acho que fácil. Nada é fácil na vida da gente, né? Tudo é conquista, é dedicação, é estudo e aprimoramento naquilo que você... E quando é mulher e é jovem, é desgraça total. E então eu entendo assim que primeiro a gente tem que estar muito bem preparada para enfrentar o mercado, né? Não é fácil, mas existem oportunidades. Eu acho que sempre que você tiver condições, né, de atuar naquilo, você tem que chegar e realmente colocar a cara. E eu não vou dizer que não existe barreira, existem muitas, como existem para todos os profissionais, mas eu acho que se houver a qualificação e uma oportunidade, né, contato é sempre muito bom. Eu falo que mulher tem receio, né, de networking, de conversar, de repente sentar para almoçar mas eu acho que a gente precisa sim saber participar desses momentos coletivos de interação social, que é muito importante, porque você vai, naquela conversa informal, você já mostra onde você tem algum tipo de habilidade. Quando aconteceu uma situação, do menino fala, pô, a Thalita já trabalhou naquela situação, eu posso indicá-la, de repente, né? Então, e assim por diante. Eu acho mas também tem muito homem que fala que abre espaço para a mulher, mas ele abre espaço porque ele é muito autoritário e acha que com a mulher é mais fácil, não tem? Tem, sem dúvida. Tem, né? Acha que vai dominar mais fácil. Vai dominar mais fácil. Então ele aí fica se gabando. Não, só trabalha com mulheres, eu abro espaço para as mulheres, mas vai trabalhar com ele. Aí ele acaba contratando mulheres que não são tão capacitadas, porque ele não vai contratar a mulher como você, capacitada, e fala, pô, vai ser burrice. O que é burrice, né? Porque o grande líder, ele tem que trabalhar com pessoas melhores do que ele. Sem dúvida. Não é? Um líder sozinho não faz nada, não, né? O líder... Ele tem que ser Como eu tô... desculpa. Não, pode. Não, você que fala. Eu sou um facilitador. Não, eu acho que o bom líder é aquele realmente que está bem assessorado, né? Que tem pessoas tão boas quanto ele para que ele apenas direcione o trabalho. Olha, aqui a Thalita no jurídico, eu sei que eu vou poder confiar essa responsabilidade para ela e ali você estabelecer, né, os limites até onde você vai com autonomia, onde vem aqui e a pessoa ficar no controle. Porque eu estou uma atividade fora da área do direito, eu tenho falado muito para empresas de outros temas. E eu percebo como tem gestores, que esse é o termo, né? Gestor e colaborador. Para quem é formado em direito de trabalho, sabe, empregado, empregador, preposto empregador, eu troco o chip, né? Põe o de palestrante motivacional, coisa do tipo. Mas eu percebo muito gestores que são fracos, e a ele que a pessoa mais fraca do que ele, ou quando muito no mesmo nível, porque ele tem medo. E como é que você lida com isso? Porque ainda tem machismo, né? Não, sem dúvidas, tem machismo. Mas eu acho que a gente tem que saber se colocar, não ter medo de enfrentar as situações, né? Porque realmente existem, as mulheres muitas vezes têm medo de chegar numa reunião, de repente só tem homem, ela poder sofrer um assédio ali. Isso que eu ia falar agora. Às vezes, né? Eu costumo dizer que mulher, a gente enfrenta muito assim, a pessoa fala, poxa, você é muito bonita, mas é capacitada. A mulher não quer ser reconhecida pela beleza, ela quer ser reconhecida pela capacidade dela. Então, mas eu tenho tomado... Eu acho que as pessoas têm que tomar um cuidado nessa conversa. Eu tô tomando cuidado. E essa é uma frase assim que... E quando eu vou elogiar a mulher, eu falo, nossa, você é tão inteligente, né? Ainda por cima é bonita. Eu não falo o contrário, que eu tenho medo. Não é? Exato. Mas por que eu estou te fazendo essas perguntas? Que muitas
alunas vão se assistir, muitas mulheres que falam, poxa, mas eu vou lá, vou fazer uma reunião num clube, tem lá o presidente, e para azar eu sou bonita. Para azar, porque eu estou usando azar? É porque teve uma aluna no bacharelado que ela tinha dificuldade de conseguir colocações como estagiária, que era muito bonita. E ela percebia que a beleza atrapalhava. Eu falei, caramba, na época eu não tinha pensado. Você sabe que eu fui pesquisar? E era verdade. Sim, que a mulher... preconceito, né? Com a mulher bonita. Sim, a mulher bonita ela não pode ser inteligente, ela é uma coisa ou outra, né? Ela não pode ser qualificada. Então, eu acho que tem que quebrar essa barreira, não ter medo de enfrentar as posições. Como eu falei, eu acho que a porta de abertura realmente vai ser sempre a qualificação. Você mostrar que você tem condições de exercer aquilo. Pouco importante. E ali você consegue buscar o respeito, você mostrando que você é capaz, a pessoa vai naturalmente criar esse elo de respeito com você, pela sua condição. E eu falo que como mulher, uma coisa que eu busco sempre também é trazer outras mulheres juntas. No meu escritório tem advogadas mulheres que trabalham comigo. No evento mesmo lá que nós fizemos na Ponte de Direito Desportivo, fiz questão de ter também sempre mulheres representando na mesa, e também várias advogadas elas escrevem sobre direito desportivo. Isso. Fiz questão de abrir porta para elas. Eu acho que isso passa um pouco por aquilo que você comentou há pouco, né? Tem muitos líderes ou pessoas que estão numa posição, né, de destaque naquele momento que tem receio de puxar outras junto, porque fala, pô, vai apagar meu brilho, ou então de repente pode ser tão boa quanto eu que vai... Falou, gente, tudo na vida é soma, né? Se eu não vou... Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Mas olha quantas pessoas vivem no mundo. Cada um vai ter uma qualidade, cada um vai ter uma característica que vai ter destaque, e juntos a gente vai conseguir construir algo melhor. Falavam muito também que mulher não abria espaço para mulher. Exato. Eu posso dizer que existe isso ainda. Existe ainda. Eu acho que estamos passando por um movimento de transformação, mas infelizmente a gente percebe que existe o medo não existe essa mentalidade ainda do juntas, nós vamos mais longe. Quanto mais mulher eu trouxer, mais a gente consegue tornar esse terreno mais seguro para todas e mais próspero para todas. Eu acho que vem evoluindo nesse sentido, mas ainda existe esse medo que é exatamente o que você citou há pouco, de que no caso não como gestor, mas no caso como posição mesmo de mulher ali, que ela tem aquela oportunidade de não querer colocar outras com medo de ser ofuscada. E eu acho que, assim, primeira coisa, a gente tem que ser confiante naquilo que somos, né? Conhecer um pouco da nossa capacidade, e ainda que eu não vou ser boa em tudo, eu sempre vou precisar de alguém nas minhas fragilidades, ou naquilo que eu não sou especialista, e um vai complementar o outro. Né? Você veja, né? Pra gente terminar aqui, eu fui assistir o ano passado a final Corinthians Internacional do Brasileiro, jogo feminino. Lá pelas tantas, estou assistindo o jogo e aí comentei, o Corinthians já estava ganhando, estava 45 do segundo tempo, quando teve lá a defensora atacante bateram a cabeça, ficaram no chão e entraram os massagistas. Você acredita que foi a primeira vez que entrou um massagista no jogo, numa final de campeonato, aos 45 do segundo tempo? No dia seguinte fui ver um jogo do masculino, tinha dado 1 minuto, já tinha, que eu costumo dizer, o Roger Guedes estava lá se estrebuchando. Eu falei, nossa, a mulher é mais cuidadosa até com isso. A gente não vê mulheres envolvidas em atos de corrupção. Você já ouviu falar com mulher torturadora? Não. Violência, então, né? É totalmente diferente o mundo, os locais onde tem mulheres e, sobretudo, capazes. Também não basta só ser mulher, tem que ter capacidade. Tá. E eu vou te contar um negócio, que muita gente sabe disso. Eu fui criado no matriarcado. Então, para mim, é muito... Meus pais, né, viveram juntos sempre. E meu pai trabalhava, tudo, mas minha mãe era a líder da casa. Ela que bolava as coisas, ela que fazia para comprar, eles eram comerciantes, ela que nos orientava, acompanhava. Tanto que lá, a Faculdade de Osasco, onde eu dou aula há 30 anos, o centro de estudo... de atender, como é que chama? Até esquecido. O Núcleo de Prática Jurídica atende a população... deram o nome da minha mãe. Então, para mim, eu já estou fazendo sinal para acabar, já vamos acabar, não quer ficar nervoso. Mas olha, para mim sempre foi meio complicado entender a luta das mulheres, porque eu não vi isso em casa. Mas depois a gente vai crescendo, eu fico pensando nas minhas tias, as irmãs da minha mãe, que não trabalhavam. Minha mãe e as tias por lá de pai. Uma delas era advogada, também era bem líder.
E é isso, então para mim fica muito fácil. Agora, para terminar, eu gosto sempre de humanizar a coisa, né? Como é não é só filha, mas esqueci. Tayla. T-H-Y-L-A? Sem H. T-A-I-L-A. Olha, simplesinho. Vamos fazer para ela assistir. Eu prometi esse livro para ela. Ó, Tayla, eu estou fazendo a dedicatória aqui para você, já que você não veio aqui assistir. Aí você manda as suas amigas assistir, fala, olha aí, ele deu o livro aqui. Tá? E para você, muito obrigado, né, por ter vindo aqui. Eu acho que foi extremamente salutar, enriquecedora a tua entrevista. Falamos de muitas coisas e principalmente para você servir de exemplo para as mulheres mais novas, que basta trabalhar, estudar, impor-se e... sem medo encarar o mundo. Eu que agradeço, Domingos. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com você. Estou sempre à disposição para poder colaborar comigo. Tá bom. É isso aí, pessoal. Vou terminar aqui a dedicatória para a Tayla e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.